favor! Bem-vindos a mais um episódio das sagas das histórias que eu tô compartilhando com vocês aqui nesse canal. Pra quem não me conhece, sou Anderson Dick, sou fundador da Foiotec e hoje eu tô aqui na feira PRI, que é Performance Racing Industry, a maior feira do mundo da indústria de performance. Ela é associada ao SEMA, é do mesmo grupo, só que o SEMA Show ele é uma feira que é focada em consumidor, digamos assim, e a PRI é focada na indústria. Então aqui é, por exemplo, é um acesso restrito, só vem, por exemplo, quem faz parte da indústria de performance ou de competição no mundo. E hoje eu vou mostrar para vocês como é essa feira aqui. Eu não pude ir no SEMA esse ano, né? Eu gostaria de ter ido feito um episódio para vocês, mas hoje eu vou fazer aqui na PRI, que eu acho que tem coisa até mais legal em alguns aspectos que o SEMA aí, e é uma oportunidade, pouca gente consegue vir nessa feira, então eu vou conseguir mostrar para vocês uma coisa bem exclusiva aí. E aqui, ó, quem já está aqui, ó, C8, e olha o nosso stand da Foiotec. Hoje aqui na feira, é quarta-feira, a gente está fazendo a montagem do stand. Eu vou começar mostrando a montagem aqui do stand. Já mostrei no episódio passado mais ou menos como é que a gente fez toda a parte de construção do stand. E amanhã tem 3 dias de feira que eu vou andar pela feira. Vou mostrar para vocês todos os stands que eu achar interessante, que eu consegui. É muito grande essa feira, né? Não tem como andar em tudo, mas eu vou mostrar as coisas mais legais aí para vocês acompanharem aí, como se vocês estivessem junto aí comigo. Então, bota na TV aí, chama a família aí, chama as crianças aí, a esposa, o tio, pega o chimarrão aí, churrasquinho de noite e vamos assistir aí esse episódio. Valeu. Bom, agora vamos chegar aqui, tem nosso departamento de limpeza aqui, ó. Ô, varrer todo dia, que alegria. Então, pior que dá uma sujeira pra montar e fabricar. E uma coisa diferente, realmente, como eu mostrei pra vocês lá na construção do stand, nosso stand é totalmente customizado, é realmente totalmente nós que fizemos o stand, sabe? Na verdade, a única coisa que veio pronta assim, que a gente encomendou, foi essa parte de cima, que a PRI não permite, digamos assim, que seja feito customizado, acho que até por questões assim de segurança, assim, porque é uma estrutura pendurada, né? Mas olha só que legal aqui, ó. Até tem um easter egg aí, vamos ver se quem é que descobre ele aí, ó. A gente fez umas palavras aí que representam bastante o que a gente faz, e a gente quis botar algumas diferentes ali, mas essa visão aqui ficou fantástica, porque de longe assim, ó, realmente dá pra ver muito bem, sabe? Muito bem. Até vou dar uma caminhada pra trás aqui, ó. O stand ficou totalmente chamativo assim, e até uma brincadeira à parte, a gente tá torcendo para que esse vizinho não apareça. Simplesmente quem tem o stand aqui ainda não apareceu. É uma empresa de lubrificantes, ó. E é por isso a gente botou o Corvette aqui estacionado, mas ele vai ficar ali, a não ser que eles não apareçam, a gente possa deixar o carro aqui. Depois, quando ele estiver pronto, eu mostro mesmo, mas agora é só para mostrar o trabalhão assim que dá para montar todos os expositores aqui de produtos e tal. E aqui, vamos dar uma olhada no C8, vocês viram aquele dia por cima na oficina. Então as mudanças aqui, ó, por último, ó, o lip de fibra de carbono, ó, garrafa de fibra de carbono, tanque de metanol, ó. As rodas da Weld, aro 18 por 12 na traseira, um bedlock com os pneus novos, aquele agora que é o 305/45. Cadê? Aqui. E os bancos de corrida aqui, ó. Olha aqui, ó. Que eu botei agora, que tem essa proteção lateral e tem ele é mais concha assim, né? E bem mais leve, né? Santo Antônio aqui, ó. Aqui tem a ficha do carro aqui, ajuda as pessoas a tirar as dúvidas, ó. Que legal, o tempo aí, ó. Orgulho. E aqui o motor agora tá com as turbinas novas, a G35 1050, que é 68 mm. Tá com as wastegate eletrônico, ó. Deixa eu ver se eu mostro aqui, ó. Olha lá, wastegate eletrônica ali e aqui. Aqui, ó, não vai dar pra ver direito. E além disso, agora a gente colocou, além das turbinas maiores, cabeçote preparado com válvula de titânio, wastegate eletrônica, tem e o motor todo refeito também, né? Tá a ponto de bala agora. Tô louco a gente acabou o carro e carregou ele correndo pra vir pra cá, né? Não deu nem tempo de dar uma voltinha nele, mas acho que tá tudo em dia. E agora
Agora, na verdade, a gente está se preparando aqui. A gente vai entrar numa live no YouTube, que até vou deixar o link na descrição, que é uma live para a Foiotec Brasil, que a gente vai apresentar alguns produtos novos que eu já vou falar para vocês depois aqui da live. Então eu volto aqui para gravar. Então, daqui a pouco a gente continua aí o episódio. Então eu quis começar o dia hoje oficial da PRI. Hoje é quinta-feira. Tá menos 6 graus aqui fora. Eu tô de manga curta só porque eu vim rapidinho filmar aqui no logo, ó, da abertura oficial da PRI. A gente tá em Indianápolis, aqui é no norte dos Estados Unidos, que nem eu falei, tá menos 6 graus Celsius agora, que é frio pra caramba, só que como é seco, é diferente assim, além de secar a boca, o frio não pega tanto quanto um frio úmido. Então, me lembra quem é do Rio Grande do Sul aí, como eu, que sou gaúcho, no Rio Grande do Sul às vezes tá 10 graus positivos, só que com a umidade muito alta e a gente sente um frio muito pior do que na verdade tá sentindo aqui. Então, interessante essa questão. E aqui eu queria mostrar como é que é o Indianapolis Convention Center, né? A cidade fica toda decorada assim com a questão da PRI. Realmente é um evento que movimenta muito, sabe? Deixa eu abrir aqui. Eu vou, friozão ali fora. Vou entrar só para mostrar aqui como é que é a entrada do Convention Center. Recém está começando a feira, são 9h42 da manhã agora. Tem alguns stands já aqui. Até uma coisa, ó. Muitos de vocês, eu recebo um monte de mensagem no privado perguntando que relógio que eu uso, ó. E eu uso esse relógio da Samsung, que é o Samsung e o Galaxy Watch 4. Eu tinha o 3 no ano passado, agora troquei pelo 4. Mas é um relógio bem legal aqui, ó. Muitos de vocês perguntam, ele tem toda a parte de mensagens, consegue realmente ver tempo, movimentação, até medir a quantidade de oxigênio no sangue, aquela questão para quem teve Covid, de repente sabe o quanto isso é importante monitorar, né? E aqui então a gente chega no lobby, ó. Aqui tem alguns expositores que ficam aqui nos corredores, digamos assim, mas são 2 salões principais aqui. Eu vou pegar um mapa aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês como é que é, ó. Aqui tem o floor plan, ó, aqui, ó. Vou mostrar o floor plan para vocês, ó. A gente tá, na verdade, bem aqui, ó, tá? A gente entrou pela PRI aqui nessa entrada, ó. Eu tava aqui na frente mostrando o painel de entrada. Entrei aqui, mostrei o food court aqui e a gente tá caminhando bem aqui assim, ó. Então tem todo esse salão aqui, ó, toda essa área que eles chamam de área amarela e tem toda a área verde aqui, ó. A gente tava em 2019 lá e 2018 aqui, ó, num desses stand aqui bem no finalzão da feira, assim, que era no meio, assim. Então aqui tem toda essa área verde. E aqui tem alguns expositores assim que ficam nesses corredores, que nem aqui, ó. Mas na verdade os expositores mesmo ficam aqui. Então tem as divisões em ilhas e aí cada um. Só que olha que interessante, ó, nós estamos aqui, ó, e tem essa porta de entrada. E olha onde é que está o stand da Foiotec, ó. Olha ali, ó, bem na entrada aqui, ó, na primeira entrada principal que as pessoas chegam. Então a gente conseguiu um local realmente muito bom esse ano, muito bom mesmo. Então agora aqui, ó, olha aqui, que legal, vamos fazer a entrada, ó. Tem realmente entra aqui e já entra de cara no stand da Foiotec, ó. Olha aqui, ó. E aí, como eu já mostrei ontem um pouquinho para vocês, ó, tem essa parte iluminada em cima que ficou muito legal. Ela realmente ilumina muito forte, ó. Vocês podem ver outros stands assim. Aqui tem um ali iluminado, mas eu acho que chama menos atenção do que esse ali. E ali já acaba, aqui é o início, digamos assim, né, para quem chega por esse portão, ó. E aí vê outros stands, mas realmente o nosso stand ficou muito bem feito. Vou mostrar um pouquinho melhor aqui. Tem o Luiz conversando com os clientes, a gente acaba, é muito interessante quanto a gente tem de contatos ali. Aqui tem uma parte só da FTE, né, que é a divisão de elétricos da Foiotec. A gente está mostrando o Gol no Brasil aqui, ó. Todo o projeto, ó, inclusive como é que tá indo lá no DN, andando na pista aquele dia, realmente mostrando essa parte dos elétricos aqui, ó. Olha aí, ó, temos o brasileiro aí, ó, o nosso engine builder aqui, ó, Fernandinho. E aí, galera? Leonardo, o nosso fazedor de chicotes aí, ó. Pica-fio. Pica-fio internacional. E aqui o cara que foi contratado para ficar jogando videogame, né? O que vocês acham dessa história aqui, ó? Cara, o trabalho dele é jogar videogame na feira aqui, ó. É uma brincadeira. Esses caras que se viraram para fazer o stand funcionar, todo mundo aí. Parabéns aí mesmo, realmente.
Pedro aí também achou que ia vir só pra passear no exterior, veio trabalhar bastante aí. Parabéns mesmo, cara. Parabéns aí, todo mundo. O Leonardo também caiu no golpe aí. Achou que ia vir passear nos Estados Unidos, veio caindo. Tava montando stand. Tava fazendo chicote de... Fez todos os chicotes dos stands aí também, né? E Renan também aí, o responsável também por toda a organização dos projetos do stand aí. Parabéns aí. Muito obrigado. Deu tudo certo. Cara, Melhor do que a gente imaginava. Ficou muito bom, né, mano? Muito legal. Muito bom. E aqui a gente botou uns computadores, então, ó, que a gente consegue sentar com os clientes, assim. E aqui a gente tem uns logs, aqui a gente mostra os clientes, esse tipo de coisa. A exposição dos produtos, né? O novo lançamento que a gente está fazendo aqui, que é o Pick and Roll Pro, que é eu já expliquei, acho que um pouquinho no vídeo passado, mas ele é um Pick and Roll de 8 canais, com diagnóstico via CAN, detecta se tem bico desconectado, mostra no log, é muito legal mesmo. Está disponível no Brasil em janeiro, aqui nos Estados Unidos também em janeiro, então logo está chegando. Aqui a gente tem a parte do FT Injector, mostra um pouco da história também dos detalhes do injetor. E tem um novo lançamento que a gente está fazendo, que é o 820 libra-hora, que é esse injetor aqui, ó. E aqui, olha que legal essa peça aí de disposição. E aqui um outro lançamento que a gente está fazendo na PRI, que é esse dial board, que ele mostra o tempo do carro. Nesse caso aqui a gente está demonstrando a reação, que é o joguinho de reação que eles fazem ali. Mas esse dial board serve para carro de bracket que precisa ter uma informação na lateral de quanto que ele pretende virar naquela largada para a torre. É uma coisa bem prática aqui dos Estados Unidos. E aqui a gente tem a Corvette, mais rápida do mundo, mais potente do mundo, orgulhosamente brasileira, né, de certa maneira. Tem toda a parte aquela já mostrei, né, do quadro. Já está com os updates aqui. Tá bonito o carro, chama a atenção. Eita. Aqui o nosso logo. Isso aqui que deu trabalho, isso aqui veio do Brasil, veio quebrado. Até dá pra ver, agora que eu tô vendo aqui, ó. Dá pra ver os detalhes que ficaram quebrados, que a gente teve que consertar, mas fizemos possível aqui, acho que não. Mas se o cara não souber, não percebe que tem um defeito. Faz parte. Aqui a gente tem as telas atrás que fica passando os vídeos, né? A gente está expondo aqui também, ó, o inversor da VEG, ó, e o motor o elétrico da Ford Performance, que é o que a gente está mostrando no Mustang, né? São um na frente e um atrás. O motor vai ter tipo 300 cavalos cada um. E esse inversor, na verdade, é um inversor até grande, porque a gente quer ver quanto a gente consegue tirar de potência desse inversor, do motor aí. E esse é o nosso stand aqui, então, na PRI. Eu vou dar uma volta com vocês agora aqui para mostrar um pouco dos outros stands aí, como é que estão, porque estão realmente bem legal mesmo os stands aí. Então vamos ver. Para quem acompanhou a PRI, quem acompanhou o SEMA Show, né, que foi em Las Vegas, o SEMA parece que estava em torno de 60% da capacidade, uma coisa assim, do que era nos outros anos, assim, ou seja, tinha bem menos, 40% menos de pessoas em equipe e stands, alguma coisa assim. A PRI aqui não tem um dado oficial, mas obviamente tem menos gente, menos equipes, menos, digamos assim, stands do que nos outros anos, até porque tem uma área que ficou meio vazia e tal. Então, por um lado, a gente até vê como uma oportunidade, porque tem menos concorrência, digamos assim, por chamar atenção, menos stands, menos stands chamando atenção, menos empresas, né, aqui. Então acho que talvez a gente vai ter mais audiência, assim, mais pessoas vindo realmente no nosso stand, ó. Então tem vários stands assim que realmente são, os caras botam uma mesinha, uma toalha aqui, um carro exposto e esse é o stand, ó. Olha só esse stand da Recaro aqui. Eu acho fantástico, ó. Olha esse banco aqui, ó, da Recaro. Olha como ele é fininho. Eu até pensei em botar esse banco aqui no C8, só que ele não tem essa proteção de cabeça aqui, ó, que a gente achava irrelevante, ó. E esse aqui é um banco bem para esse tipo de carro, assim, que eles estão botando nesses carros de rua, assim, que querem aliviar peso e ao mesmo tempo ter um certo conforto. Esse aqui outros bancos, ó. Sorry. Olha aqui, ó. This is our off-road Cool. truck seat. Is it okay if I sit? Yeah, absolutely. Okay. So this is what Vou sentar aqui, ó. Bem confortável esse banco aqui, ó. Sorry. Olha aqui, ó. Bem confortável. Esse banco aí eu tava olhando mesmo para botar no C8, mas ele não tem aquela proteção ali do lado, ó. Vou continuar aqui nos outros stands, ó. Aqui tem peças, coletores, ó. Não conheço a empresa aí.
E aí já tem alguns stands maiores aqui, por exemplo, o stand da Precision, ó. Inclusive da Precision no ano passado, o carro, ou no último FPRI, né, em 2019, o carro do Kaká Daoud estava exposto no stand da Precision. Hi. Hey, how are you doing? Congratulations on your record. Oh, thank you. Appreciate it. Yes, good. Thank you guys. Thank you guys. I'm doing a video for Brazil, and I was remembering 2019 we have the car here. Remember the 4-cylinder, Carlos? Yes, I remember. Yeah. Congrats, everything. Thank you. Thank you. Eu uso o Garrett, né? No C8, mas os caras me deram parabéns aí pelo recorde no recorde do C8. Legal. Reconhecimento até reconhecerem a gente. Isso é outra coisa, cara, impressionante, pessoal. Eu tô falando como se fosse com um amigo aqui, né? Tô contando, cara, impressionante que legal que tá a repercussão do C8, assim. Muita gente para ver o carro, pergunta assim, realmente foi o carro certo para trazer pro evento, assim. Porque não é o carro mais rápido do mundo, entre aspas. Não, ele é o C8 mais rápido do mundo, mas tipo, sei lá, vou dar um exemplo aqui, ó. Esse carro aqui, às vezes tu traz um carro que acha que vai chamar um monte de atenção e ele acaba às vezes não chamando, sei lá, por exemplo. E é difícil tu saber o que vai conseguir chamar atenção numa feira tão movimentada, né? Olha, por exemplo, esses carros aqui, depende tudo de público que está interessado nas coisas, né? Hi. Good. Hey. Say hi to Brazil. Oh, very good. Yeah. How you doing? Good. Say hi to Brazil. Oh, hello, Brazil. Very good. They probably don't understand English. Well, I put subtitles on all the videos. Subtitles on it. Yeah, so they learn. very good. If you need race seats, where are your people? Thank you. You're looking good. Awesome. Thank you. Good idea. Thank you. Que é um concorrente nosso até, ó, esse é o Master, uma empresa europeia. Não vou parar assim propriamente no concorrente, assim, dar uma olhada, porque às vezes é desconfortável assim, mas também não. Às vezes acontece, já aconteceu especialmente no passado assim, de vir cara de concorrente parar e literalmente ficar fuçando nos produtos assim, sem vergonha nenhuma assim. Também não, de uma certa maneira não tem nada de errado, né? A gente fica curioso assim, porque a gente trabalha com isso. Mas vamos passar para outros stands. Essa parte aqui, ó, aqui tinha stands, ó. Essa parte eles diminuíram aqui, dá pra ver que não teve opção completa. Aqui um stand da IN, que é uma empresa italiana, bem bacana, que faz módulos assim de GPS, tem dash também, que inclusive é compatível, né, com o Fueltech, mostra, funciona bem esse produto. Esse aqui eles vendem os crate engines, motor assim, quando chama crate engine, porque ele vem no pallet de madeira, digamos assim, preso, ó. Já vem pronto aqui com câmbio, motor, tudo, ó. Eles mandam até com radiador já assim, que é pro cara, acho que poder até talvez funcionar o motor assim, mais ou menos. Não nesse ali, no caso, mas tem às vezes eles vendem assim funcionando. Helford aqui que faz comando de válvula, empresa europeia. Bem legal os motores aqui. Olha aqui, ó. Tem as bobinas Fueltech, agora que eu tô vendo aqui, ó. What's up? I saw Fueltech here. Let me show. Olha aqui que legal. Esse. Ó, cool. Alright, aqui, ó. FT600, switch panel. Man, it looks beautiful. Congrats. Okay. Ignition box and the injector drive. Yeah, is your car? Yes. Yeah. Oh, okay, cool. Nice to meet you. I'm Anderson from Fueltech. Omar is the tuner. Yeah, Yeah. awesome. Oh yeah, this car. Yeah. But have you been to the track or not? Yeah, we just came back from the track. Yes, you run 9-1, Yeah. correct. Cool. Tava conversando agora com o pessoal da Alemanha aqui, que é a FIA, que é Dragster FIA. Vou botar o link dela aqui. Ela corre de top fuel, ela corre de moto, sempre com o Fueltech na Europa. E é legal ver bastante gente da Europa aqui. Até vou te falar que como abriu os Estados Unidos para visita, né, brasileiros e europeus, em vários lugares estava proibido, agora já está aberto. Ó. Olha aqui, deixa eu mostrar isso aqui, ó. Tesla de corrida, ó. Olha que legal isso aqui. Mesmo elétricos, as pessoas às vezes não acham que dá para fazer, mas pelo contrário, até um Tesla dá para fazer de corrida. Ó. Esse carro aqui é de Pikes Peak, que ele corre subida de montanha. Bem legal, bem legal. Ah, olha aqui, ó. Esse aqui é o carro do Lutz, que se acidentou, ó. E ele trouxe o carro aqui acidentado mesmo, interessante. Olha como chama a atenção. Foi um acidente feio mesmo, infelizmente. O que tem aqui é um simulador. Olha só, que legal.
Nossa, um banco igual ao do C8, ó. Voltando ao cara do Nissan, aquele, né? Aquele Nissan que eu tava conversando, nitrometano. O cara tava contando como ele tá feliz com a Fueltech, como depois que ele colocou a Fueltech parou de estragar a bronzina, parou de estragar o motor, e o carro virou assim meio segundo mais rápido. Ele também tinha uma outra ignição, botou uma FT Spark, o carro melhorou drasticamente assim. Então muito legal esse reconhecimento, sempre fico bem feliz assim de escutar essas coisas, sabe? Mesma coisa o pessoal da Europa ali, eles têm um Pro Mode Blower na Europa, é o mais rápido da Europa, de Fueltech também, com ignição, com FT Spark, muito legal. E olha que acabei de chegar aqui no stand ó, da Vibrant, que é uma empresa distribuidora de grande peça. Ó. E olha essa loucura aqui, ó. Quem é que conhece isso aqui, ó? Olha aqui, ó. Um Taurus, tá? Um Ford Taurus. Vocês podem ver que é tração dianteira, ó. Pneuzinho pequeno atrás, pneuzão grande dentro da frente, ó. E olha aqui, ó. FT600, switch panel, nano. E olha o motor. What's up? Yeah? How are you doing? Doing Hey, good? good to see you. Yeah, your eyes a blast. We're Yeah. having fun over here. Yeah, I'm showing the car for the Brazilian audience. Yeah, Brazilian audience. Yeah, I don't even know. They know what this is. No, they know. This know car, this this is? car was popular in Brazil in the 90s. Oh, was it? Yeah. Oh, yeah. It was the car that saved Ford. You know. Yeah. Ford would have went out of business without the car. Olha que legal. Esse aqui é o carro dele. Olha só, é um V6 billet block. Yeah, one-off billet block. Um bloco billet, que eles fizeram um só. Turbo na frente, gigante aqui, ó. E olha o coletor aqui, ó. Um lado do V e o outro lado do V vem por baixo e junto ali, ó. Ele fez por baixo, esse é o coletor. Que legal. E esse carro aqui, eles já viraram 8 segundos, 8 e pouco, e quer entrar na... Parece que ele pode andar contra os 4 cilindros. Que legal. Parece chega a parecer um V8 mesmo, montado. Muito legal. Congrats, man. Thank you. I love the sticker. É muito legal. Outro carro aí de FT. E os clientes também, esse cara estava contando, ele veio no stand ontem e conversou com a gente, estava falando o quanto ele estava feliz com o carro e com a Fueltech, tudo. Cara, vou dizer, talvez eu estou falando, como obviamente eu estou fazendo esse vídeo falando um pouco da minha experiência aqui no show, né? Não é só mostrando assim, estou contando assim a minha experiência de estar nesse show, a felicidade de estar aqui, porque realmente faz mais de 10 anos, faz 12 anos que eu venho nesse show praticamente, como expositor, assim, e de começar realmente no standzinho, no cantinho, assim, pequenininho, de 3 metros por 3, literalmente, com uma mesinha, uma toalha em cima, a ponto de a gente ter, assim, vários carros, um reconhecimento bem forte, sabe? Então é muito prazeroso, assim, e gratificante poder ver esse resultado. E olha aqui onde é que eu cheguei agora, ó, stand da Chevrolet, ó, e olha o C8R, ó, que é o carro de corrida da Chevrolet, ó. Olha que bacana, ó. Essa pintura, assim, é fantástica. Olha o aero do carro aqui, ó. O pessoal aí provavelmente o time Chevrolet, muito legal. Tem alguém importante aqui que tá cheio de gente. Outros carros aqui da Chevrolet, ó. Camaro Copa. Esse aqui, para quem não conhece, é um carro que a Chevrolet vende assim na concessionária. Eles simplesmente disponibilizam o carro já preparado para corrida, já com motor de corrida. Esse aqui tá com 572, ó. Ele vem já com roda de corrida, já tem, acho que tem as opções aqui, tu escolhe o carro, ó. Tu escolhe o carro, escolhe o motor e ele já vem com Santo Antônio dentro, com banco de corrida, já vem pronto para correr realmente. A Chevrolet vende aqui nos Estados Unidos esses motores que eles chamam de crate engine, né, que é pronto assim para botar nos carros antigos, e tu vê um monte de carro antigo assim com motor moderno aqui, comprado da própria Chevrolet Zero, assim. Esse aqui é elétrico. Deixa eu ver. Isso aqui tá muito pegando mesmo, assim, ó. Os caras tá pegando forte mesmo. Toda a parte de elétricos. Esse carro aqui do Hoonigan, eles fizeram, é um motor novo da Chevrolet, ó, 632 que eles estão vendendo. Acho que é, né? Essa Scoggin Digging vende parts, vende Fueltech também, vende um monte de peça de motor e tal. Sabe? Olha aqui que legal. Esse carro aqui, ó, chama Rocket EG6, ó. Eu não tinha visto esse carro de perto, ó. Turbo.
Olha lá, FT600, ó. Dentro do carro. Switch panel. E olha aqui, ó, Fueltech. Bem legal. Muito legal esse carro. Eu tinha acompanhado pela internet já, mas não tinha visto ele de perto. Ó. Vamos ver a ficha técnica aqui, ó. Tá no stand aqui dos caras, ó. Electronics, ó. Fueltech. Hey, what's up? What's up? Congrats on the car. I haven't seen it. That's my first time seeing in person. What do you think? I love it. I love the sticker. Perfect. Yeah. Yeah. You know Speed Factory? Yeah, sure. They came look. Oh yeah. They're interested. The interest. Oh, that's Very awesome. interested. Yeah, we were getting slowly everywhere. Man, this car is fantastic. Olha aqui, ó. É um B. Is a B18 or B? I have both B16. B16. Aham. É um B16, B18, turbo. É um carro de circuito, né? Olha aqui como é que eles fizeram todo um carro de time attack, ó. Os caras fizeram toda a construção dele, assim, ó. É bem legal, ó. Quem quiser olhar, aqui eles têm, ó, os Mark Johnson, é o nome dele, ó. Muito legal. Deixa eu bater um papo com ele aqui. Um outro cliente muito satisfeito, muito feliz aí com esse carro. E ele vai vir para passar o carro na Fueltech USA lá no Dynamonte, vai ser legal. Carro de Time Attack aqui. E Time Attack pra gente é uma área assim que a gente quase não tem carros hoje aqui com Fueltech nos Estados Unidos, de circuito. A gente realmente está tentando entrar nesses mercados, mas é bem difícil, sabe? Aqui tem uma parte de... Olha que legal esses Jeep aqui. Motor diesel. Aqui é a parte mais de fabricação de chassi, tem dinamômetro. Os caras têm muita ferramenta legal aqui. Pra quem gosta de ferramenta, é uma loucura isso aqui também. Isso aqui é muito louco, ó. Esse carro tá torto, né? É assim mesmo, porque esses carros só fazem oval pra curva pra um lado. Olha a geometria. O carro é totalmente torto mesmo. Olha aqui. Correndo isso aqui chega a ser muito estranho. Tu vê como os caras foram desenvolvendo os carros para correr de uma certa maneira. A Dynacon aqui, que é o dinamômetro. Olha aqui que legal o carro que tem aqui, ó. O Fueltech, ó. Esse dinamômetro de hub aqui são muito bons, ó, também. Olha que coisa linda. Dinamômetro. Esse carro aqui esse é o carro do Robbins, é um carro motor Proline, ó. FT600, FT Injector, ó. Olha que legal. FT Injector, aqui tá EGT4, lá FT600 no cantinho do painel, tá no hub aqui mostrando. Essa marca, Dynacon é a marca, o dinamômetro que a gente usa na Fueltech USA é de uma marca chamada Mainline, né, que é feita na Austrália, mas a Mainline, por exemplo, licencia a tecnologia que a Dynacon tem para o hub de rolo. Então, por exemplo, o dinamômetro que a gente usa na Fueltech USA tem a tecnologia licenciada da Dynacon. A gente também tem um relacionamento muito bom com eles ali, com o fabricante. Estava conversando com o dono agora e eles estão desenvolvendo uma máquina de teste de injetor que também vai usar o pick and hold da Fueltech para poder usar realmente a configuração que o cara usa no carro, né? E aqui a parte de equipamentos aqui de teste, ferramentas, ultrassom, máquina de solda. Eu falei, esse vídeo aqui, se eu fosse parar em cada stand aqui, na verdade eu ia ter que parar de... Ó, a Miller aqui, não tem como ver tudo, parar para ver tudo, ó. Dynojet aqui, que faz dinamômetro de rolo também, acho que é talvez a mais famosa do mundo. AVL. Aqui, ó. Isso aqui é para limpeza, né, de peças e ferramentas, torno, dynamite, dinamômetro aqui também. Outro de rolo aqui, ó. Haas Tools, essa fortíssima, esses CNC aqui, ó. Olha que legal. Usinagem.
Hey, how are you doing? Good to see you guys. Hey, what's up? ¿Cómo estamos? Tudo bem? How are you doing? Buying one? Yeah. That's awesome. Congrats. Two. Good to see you guys. Stop by on the booth later. Cool. Thank you. Esse cara ali é cara da PMS. É o melhor construtor de chassi, acredito eu, de Porto Rico. Fazem aqueles ProModes, fazem os carros mais top mesmo. Aquele carro da McTech, os 6 cilindros, aquele mais rápido do mundo, os 4 cilindros, os rotativos, são muito fortes mesmo. Legal, eles também estão usando direto, o Fueltech está começando a usar, é bacana essa entrada. Aqui, ó, ferramentas, tornos. Pra lá, ó, ali é todo o outro pavilhão. Esse aí eu vou fazer ao decorrer do vídeo pra vocês, mas vai ser provavelmente amanhã que eu vou conseguir parar e dar uma andada ali. Uma coisa legal, não sei se vai dar pra ver no zoom, ó. Vamos ver se o editor puxa o zoom lá. Olha lá, ó, o nosso da Fueltech. Eu vou tentar, vou caminhar, em vez de caminhar pela lateral aqui, vou caminhar pela ilha central. A Farm Truck, para quem acompanha Corridas Proibidas, ó, é a picape, né, do Farm Truck. Só que aqui eles fizeram uma lancha, ó, literalmente uma lancha com o desenho, a formato da Farm Truck. Olha aqui, ó, o motor aqui, ó. Motorzão V8 aqui. That's so cool. Muito legal. A AP Racing faz freio, embreagem. Callis, ó, que faz as bielas e virabrequim. Eu tô tentando fazer com eles um virabrequim pro C8. Deixa eu tentar falar com eles, ver se eu consigo ver. Aqui é um virabrequim de LS, ó, mas esses aqui são os virabrequim forjados deles, ó. E aí o que eu tô conversando com eles agora, eles têm um virabrequim forjado para LT, só que ele é, a ponta é diferente pro C8 aqui, que é o LT2. Isso que a gente vai ver agora para ver se eles conseguem, fazer uma modificação no virabrequim para servir no LT2. E eu vou mandar um virabrequim para eles. Então vamos ver, acho que vai dar. Ó, boas notícias, acho que vão ter um virabrequim forjado pro C8 aí. Já tô no meu terceiro virabrequim. Não quebrou o virabrequim por esforço, na verdade, mas quebrou por... jogou a biela para fora, porque é bronzina. Mas tá foda de conseguir virabrequim original, então de repente o forjado aí, o billet, vai ser a solução aí. Vamos ver. Olha aqui, ó, que legal. Esse aqui é VP Racing Foods, é que faz o VHT, não é o VHT, né, é o VP, que é que faz o negócio pra... Hey, I came to see you. Look at it, it's hidden behind the factory deal. Ah, no kidding. And I've got the 4-button switch up here to change everything. Ah, that's cool. Olha aqui. Olha aqui, o FT600 tá ali escondido atrás, ó, do painel original e as nano ali, ó. O carro é todo montado. All panels, everything. Like, that's cool. Roll up windows. Olha aqui, ó, o vidro, o painel, tudo. To go 390s, you gotta have side view mirrors. Olha só o motorzão dele, billet. I'm telling you. Matter of fact. Biturbo, ó. Esse coletorzão. Esse carro aqui é bem antigo mesmo, faz muito. How long you have this car? 31 years. 31 years. My first car. That is awesome, man. And now it's got the best fuel injection ever. Now we go. Ever. That's awesome. Olha aqui que legal. Muito legal. Ele tem 31 anos esse carro. É um Oldsmobile. Né? It is. And still beautiful. So, Yeah, every time he gets done So with you- the body shop. you had this car from when it wasn't cool, Oh, yeah. when people didn't appreciate that much, when now is actually appreciating. My dad paid $1,200 for this car $1,200? in 1990. That's crazy. And so now you can't even find an original one for $10,000. Yeah, I was going to say, because now it's cool. It's cool. Yeah. These were not cool. Yeah, they were not cool, right? Thanks for brother. everything. No, thank you Yeah, for everything. let's all get from, some all rec. from that first time at Orlando, standing on the starting line and You burned it like hell. burn up, and you're like, what is this? That's awesome. So awesome. Yeah, that's cool, man. I appreciate everything you've done. No, and man. for LDR. Oh yeah, appreciate it. that's- Cool, good deal. I'll tell the story here. Good to see you. O Jason, esse cara da VP Fios, né? E eles fazem os tratamentos de pista. Eu conheci ele em Orlando. Hey! Hey, buddy! What's up? Fuel Tech everywhere. Hey, I see you. Good to see you guys. Sir, how What's are up? Say hi to Brazil. Hey, Brazil, You- Opala. You saw you missed last week the race, right? What? The race last week. Yes. Yeah. Yes, I know. That's so cool. Going to Brazil, what happened to that deal? Yeah, next year. Gotta do that. Next year, for sure. Whenever. I want to go. I haven't been there I yet. feel Yeah. like if we told Anderson, hey man, we got some time off, we're ready to go to Brazil, within a month, he would make it happen. Yeah.
Okay. He just said, yeah. Deal is we don't have any time, but we're coming to Brazil. Next year, and I already we told need to everybody take a car eventually. That we'd be back to Velo Park. Yeah. So And I have a surprise for you do? coming I'm gonna be there next week. Yeah. I'm dynoing my car at your shop next week. January. Will be here a surprise for you. Really? Yeah. January? Uh-huh. Oh, I can't wait, man. I can't wait. I feel like I know what it's gonna be. I feel like I know what it's gonna be. You have to wait after you leave. Tell me what it is. Okay. Good. Vou falar, bater um papo com eles aqui, peraí. Tava falando pro Murder Nova ali, de Murder Nova Shawn, né? Que sobre a surpresa que tá vindo, né? Obviamente ele meio que sabe que é o Opala ali, mas o Ryan Martin tá todo curioso também. E vocês viram o interesse deles de ir pro Brasil, né? Vamos ver se ano que vem a gente leva eles pro festival lá no Velo Park no Brasil e de repente até se dá um Armagedon meio que perto, de repente pros dois eventos, seria legal, né? Imagina os caras estarem presentes lá. Não sei se levar o carro já é bem mais difícil, mas nunca diga nunca aí, de repente as coisas acontecem. Vamos ver. E agora, esse aqui é um ângulo bom pra ver, ó. Dá pra ver todos os os stands aqui, ó. Olha que legal, ó, o nosso inflável não, é um negócio que fica em cima do stand, dá pra ver bonitinho. E tá cheio agora, tô chegando de volta da voltinha. Vamos ver como é que tá. O C8 teve bastante fotos com certeza aí, ó. Show. Vou dar uma conversada agora aqui, trabalhar um pouco com os clientes e depois eu continuo o resto do passeio. Vamos dar uma volta aqui, eu e o alemão aqui. O pessoal já deve ter visto o vídeo, né? Eu fiz um videozinho em alemão pra fingir que eu falo um alemão aí. Hallo Deutschland, ich bin Anderson Dick von Fieldtech. Mein Familiennamen ist Dick from Deutschland. Hallo Leute, wir aus Deutschland oder aus Österreich, Schweiz oder Europa hier in BRA ist, einfach vorbeikommen. Ihr seid alle herzlich willkommen. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Viram aí, ó, tá bom, né? Poliglota. Agora nós estamos dando uma volta aqui entre os dois pavilhões, né? Aqui é o hall, aquele o amarelo e pra lá é o hall verde. Então a gente vai passar aqui esse aqui é meio que o acesso dos dois e tem os stands, ó. Ah, aqui, ó, olha aqui quem pergunta sendo daquela motinha que eu tenho. Olha aqui, eles têm uma maior, ó. That's a new one? Yes. That's the new one. I have one of that, the 700. Yes, that's 750 and that's 1600. Yeah. Olha aqui, ó. It comes out in February. Essa aqui é legal, hein? I have a lot of videos driving that one. Everyone asks. I love that one. It's my favorite. Everyone asks. Essa aqui é a motinha que eu tenho, aquela, ó, que é do Pedro, que eu ando na corrida com o TK, andou também. How much is the price on that? That one's 1900. Okay, that's good. There's a It must be powerful. check sheet. Yeah, it goes 32 miles an Yeah. hour. Ó, ficha aqui. Yep. You need the spec sheet on that. Cool. Yeah, I love that. That works really great. I know. I love it too. It's Cool. good size. Thank you. Thanks, you too. Aquela motinha ali é legal, ela transporta o cara perfeito. Ah, aqui o stand da NHRA. Estão filmando aqui, ó. Olha aqui, ó. Agora andando aqui, ó. Supra da Titan, ó. Do Supra novo. O que vocês acham desses Supras aqui? Vocês acham? O pessoal acha legal? Essa BMW. Esse BMW, cara, mas é. Por um lado eu acho legal, viu? Olha aqui, ó. EGT, tudo da FT, ó. E esse carro aqui, ó. Ele tem, ó, tem nitro, turbo, EGT. Ele tem uma FT 550 esse carro. Deve ser no porta-luva, então. É. Não tá exposto. Tá escondidinho aqui, mas ele tem FT esse carro. Aí ela controla injeção indireta e data logger. É. Aqui, ó. A falta de injetor aqui, ó, adaptada, ó. Muito bem montado esse carro. É, muito bem montado. Eu já pensei em fazer um Supra desse aqui até. Sabe o que eu te falar, mano? Quando eu fui comprar o C8, tava difícil, eu quase comprei um Supra desses aqui. Pensei em comprar um, mas eu tô... De repente a gente faz um projetinho uma hora dessa aí, vamos ver. Ah, porque agora a ideia... E muita coisa foi implementada no software, né? É. Na verdade dizem que esses Supras aqui eles não estão conseguindo controlar a transmissão deles. Esse é um desafio suficiente para mim. Mas o Corvette também. É. Legal. Custom match. Acho que tem uns tapetes legal. Aí aqui agora é a separação entre os dois lados, digamos assim. Esse é um carro que o Luiz já pilotou várias vezes aqui, ó. Do Manny Budinka. Olha lá, FT600. FT Injector.
Proline. Carro, esse é um dos radiais mais rápidos do mundo. Impressionante a quantidade de carros que vem aqui usando Lift Injector. Tá muito, Cara, sim, impressionante. bastante, né? Olha aqui, ó. Esse carro tem FT também, eu acho. Aham, ali, ó. Esse é o carro do Bill Lutz. Do Bill Lutz, do Corridas Proibidas também, ó. Muito bacana. As rodas aqui. Tem uns negócios loucos aqui, off-road também. Ah, e aqui só uma divisão de elétricos, ó. Ah, aqui esses caras fazem os dragster elétricos. Olha que legal. Esse é um dos mais famosos aqui, ó. As baterias aqui são de lipo, médias temperaturas. Todos os contactores aqui, ó. Os inversores aqui da Cascade. É com corrente, ó. Legal. E aqui o outro. Ah, esse aqui já é um motor bem mais antigo, aqueles. Nem sei o nome, esqueci o nome. Acho que tá sem as baterias aqui. Várias coisas de elétrico aqui. Ali outro elétrico. Ah, aquela picape da Ford. Que legal. Camaro elétrico. Essa picape aqui eu recebi várias fotos, vi várias fotos dela no SEMA. Olha a coisa linda. Aqui é o motor, ó. Olha só. Subframe, os eixos ali, ó. Eles botaram a suspensão inteira de... Hã? A suspensão traseira que eles têm. É, E é o mesmo motor que a gente tem. Sim. Esse é o motor da Ford Performance, ó. Aquele mesmo motor que a gente tem ali também. E ele tá preso com os suportes aqui em cima, ó. Os coxinhos aqui. Os eixos. Suspensão. Ah, basicamente o suporte aqui, ó. Só tá aqui e aqui. Tem mais algum por baixo? Aqui não tem nada, ó. Tem só uma barra aqui, É, não tem nada por baixo. É. Legal. Vamos tentar falar com esse engenheiro da Ford ali, que tá mostrando, não sei se esse cara é engenheiro ou não, mas porque a gente tentou comunicação com a Ford e os caras não estão dando bola pra gente. E a gente não tá conseguindo informações do motor, né? O projeto Mustang com esse motor ali. Então vamos ver se a gente consegue a atenção dos caras e conseguir alguma informação. A gente não necessariamente depende deles, mas a gente está tentando fazer funcionar o motor. Aqui eles estão fazendo uma apresentação, ó. Ah, aqui tem um carro da Chevrolet, ó. Ah, uma E-Camino, que legal. Ali, ó, os motores, os inversores. AIM. Legal aqui. AIM, os caras têm os motores aqui sendo o motor da Cascade com inversor, ó. E aqui um Corvette. Ah, tem vários motores aqui, ó. Os inversores, mas pequenininhos inversores, baterias assim. Ah, pack de bateria. Esse aqui acho que é um pack de bateria da Tesla, de Tesla. Electric. Legal. Aqui tem um Cadillac aqui, ó. Mostrando a capa zona por cima do motor, ó. Tem mais de um motor em série ali, ó. Que legal esse interior. O kart, ó. Com motor elétrico, olha como é simples, ó. Tem ali um motor elétrico com a corrente e toca aqui. E esse carro aqui é só as baterias aqui. E lá, ó,
Sensor aqui de posição do pedal do acelerador. Contactor aqui. E deu. E o Dragster Junior, ó, eles têm um Dragster Junior com motor elétrico. Olha aqui, ó, motor também elétrico aqui, com corrente. Ó. Tem tipo uma transmissão por corrente, ó. Legal. Outro kart aqui elétrico. Legal. A bateria só desse lado aqui. Tu vê como os caras estão abrindo espaço para os elétricos aqui. Interessante. Vamos ver se eu consigo falar com o engenheiro da Ford ali. Ó, acabou a feira, 5 horas da tarde. A gente está indo para o autônomo. Isso aqui é legal, hein, meu? Olha só. Olha o tamanho de turbina que os caras. Sim, é um 4 cilindros, meio grande, né, mano? Não é tão... Será que é pequeno esse motor? Ou... É pistãozão, né? Pequeno aqui nos Estados Unidos, cara. Olha só. Como é que vai ser pequeno? Isso aqui é um Fórmula Indy das antigas, né? Olha só. Olha o coletor de escape, a turbina 70, aqui, ó. 60. Não, deve ser 80, eu acho. Olha só. Que legal, isso aqui deve ser uma loucura. E os caras têm outros carros aqui, ó. Outros Fórmula. E a gente agora está indo agora pro estádio que faz conexão aqui com o Convention Center e dali tem um happy hour que eles fazem toda noite aqui. Vamos ver como é que vai ser, vou mostrar para vocês. O estádio. Tem a parte de trailers, ó. Tem os trailers que eles expõem, então telão, as pessoas sentadas. Mas a jogada aqui eles estão. Tem um buffet assim, ó. Estamos aqui, ó, os brasileiros, ó, tietando um pouco, ó. Sabe quem é que tá ali, ó? Hélio Castro Neves, ó. O cara simplesmente ganhou quatro provas da Indy 500, né? O cara é uma celebridade, ó. Legal ver um brasileiro assim, aqui. Até eu brincando com ele, de querer falar pra eles, a gente é a única empresa brasileira que tá aqui, ó. Na verdade, acho que tem 2 empresas brasileiras, que é nós e a SPA. Expondo aqui. Legal ver o cara aqui. 4 vezes ganhar a Indy não é brincadeira. O cara é foda, né? Não, o cara, nós estamos aqui do lado, nós falamos pra ele aqui, ó. Já gritamos, temos brasileiro querendo. Só um pouquinho, ele falou. Nós somos os únicos brasileiros expondo na feira. Parabéns, orgulho. Orgulho brasileiro. Parabéns a vocês aí, cara. Parabéns. Bom trabalho aí. Prazer, hein, cara. Valeu. Parabéns aí mesmo. Obrigado, viu? Parabéns. Obrigado pela atenção aí. Siga assim, bom trabalho aí. Thank you guys real much. Just stopping by. Coisa, não? Já venderam muita coisa? Bastante. Valeu. Viu, o cara falou que não. Viu, não tem. É, ele que deu a mão. Ah, legal, cara, gente boa, falamos com ele. Brasileiro se junta, né? Bom, beleza, vamos continuar pro próximo dia agora aí. A gente tava no stand lá, inclusive eu tô sem voz, hoje aqui é sexta. E, cara, hoje muito movimento, não consegui filmar nada. E a gente recebeu um aviso aqui que a gente recebeu um prêmio da PRI, então a gente vem buscar agora aqui o prêmio. Hey. Hi, how are you? Good. We can go ahead and get you to sign right here. I'll get your award. There you go. Your award's in there. Okay. If we can get a picture with you real quick Yeah. for publication. Okay. Let's see what it is. It is this product right here. Ah, FT550 ganhou um prêmio aqui, ó. Uhum. Olha que legal. Best in vehicle. Ó, Feature Product Award. Legal. Esse legal, eles sempre fazem uma avaliação, não sei os critérios exatamente, eles acho que tem tipo um pessoal da mídia especializada que faz a avaliação e dá as premiações, assim, que nem tem no SEMA, premiação de produto, Feature, eles chamam de Feature Awards, Product Feature Awards, e a 550 ganhou o melhor sistema eletrônico no veículo, de telemetria eletrônica no veículo, legal. Começando mais um dia aqui, né, para vocês não é bom dia,
Então, continuando o episódio, eu andei aquele dia, no início do episódio, eu andei todo o hall, que é o que chama de hall amarelo, né, o yellow. E agora eu estou aproveitando e caminhando, e vou caminhar no green, ou sei lá agora se é o vice-versa, tô confuso. E agora é o green. Hoje aqui é sábado, é o último dia da feira. Parece que hoje talvez, que eu me lembro, normalmente é um dia um pouco mais tranquilo. Muita gente faz a feira quinta e especialmente sexta. Então sexta foi assim uma loucura na feira, sabe? Não consegui nem gravar praticamente nada porque eu estava realmente preso no stand ali. Era pra fila, assim, as pessoas parando para conversar e clientes e cheio. Então ontem foi um dia mais de ficar no stand. So, how are you doing? E eu vou começar agora aqui dar a volta. Cheguei já no outro hall, ó. Vamos andando ali, ó. Então aqui é a separação entre os dois, ó. Tem uns simuladores aqui, legal, ó. E aqui tem vários stands aqui, um stand legal aqui, importante pra gente aqui, ó, Turbo Smart, por exemplo. Aqui tem uns roda billet, ó, roda forjada. Aqui, ó, stand da Turbo Smart. Quer dizer, eles têm um modelo novo de wastegate eletrônica, ó. Morning, say hi. Hey, morning. Olha aqui, ó, essa aqui é o lançamento deles, ó, chama de Straight Gate. Em vez de ser essa wastegate aqui, ó, ela tem uma, digamos assim, uma borboleta que nem se fosse uma borboleta de carro, ó, e ela é em série, então o fluxo dela acaba sendo muito maior do que essa que é a tradicional aqui, que tem que abrir, sabe? Bem legal isso aqui. Em breve a gente vai ter ela no Brasil também aí. Já estamos testando alguns projetos aí. Vamos lá. Inclusive eu tenho uma dessas aí que eu vou fazer na Mercedes aí, vocês vão acompanhar. A Mercedes tá andando agora, tá lá em Orlando, né, no Pimar, tá alinhando toda a parte de fibra, tá ficando muito bonito. Eu queria, até às vezes eu fico pensando se eu compartilho algumas fotos ali, mas acho que eu vou deixar uma surpresa para ver como é que para vocês verem como é que tá ficando. Então, vou começar aqui pelo início da feira aqui mesmo, que é a rua 100 aqui, ó, literalmente. Aqui tem uns stands menores, assim. Ali tem um monte de gente lá fora esperando, ó. Na verdade, ela tá fechada a feira, ó. Ela começa às 9, ó. Então vai vir um enxame agora de pessoas aqui. Vamos ver se eu consigo andar na frente do movimento para ficar mais tranquilo. Aqui, ó, stand da ProCharger, ó. Quem conhece, ó, os ProCharger, até aqui, ó. Esse motor gigantão, ó, com ProCharger. Isso aqui na ProLine, na Fueltech, a gente tem bastante desse, ó. Um LS com ProCharger. E aqui é o carro que foi o campeão da NHRA esse ano, né, do José Gonzalez, da República Dominicana, com a ProLine e Fueltech. Então esse aqui é um grande orgulho pra gente aí. Campeão 2021 da NHRA Pro Mode, ó. E tem motorzão ProLine, ó, FT Injector. Ó, agora abriu aqui, ó. O pessoal tá entrando, ó. FT Injector, esse carro aqui vocês já viram bastante lá na Fueltech. Campeão NHRA 2021. Por exemplo, outros stands aqui, Aero Automitra, uma empresa bem antiga, famosa, né? Cabeçotes. Olha esse trator aqui, ó. Que legal. A Holley aqui, né? Para nós digamos, a maior empresa nesse nosso segmento nos Estados Unidos, no mundo, né? São muito fortes mesmo, né? É um orgulho até a gente ser concorrente, digamos assim. E na verdade, assim, a Holley é um gigante, né? A gente é uma empresinha pequenininha, digamos assim, do lado dos caras, e é legal porque muita gente reconhece a Fueltech assim como batendo de frente, assim, concorrendo forte, assim, tanto que na arrancada profissional mesmo, nível mais alto, a gente tem bem mais carro que eles, mas obviamente eles têm um mercado de rua gigante, sabe? Tô passando mais pela galeria principal aqui. É impossível andar por todos os stands, assim. Se o cara andar e ficar parando stand por stand, não faz toda a feira, sabe? Tem vários standzinhos menores, assim. Quando a gente começou, a nossa stand era bem desse tamanho aqui, ó. Uns 3x3 aqui, ó, mais ou menos, ó. Só que era bem no fundo ainda, assim. 2009. Cayenne. Crauer. Ou quem nunca sonhou ter uma Biela Crauer, hein? Comando. É legal ver essas empresas assim. Total Seal. Os anéis que eu tenho no C8. Ford Performance aqui. Esse é o cara que eu conversei. Esse é o nosso motor que a gente tem ali. Nem gravei isso aqui, mas ontem eu consegui vir
e falar com os caras da Ford Performance e achei o engenheiro que é o cara certo para dar a informação que a gente precisa para o projeto Mustang elétrico. E tu vê, por e-mail, por telefone, por outras maneiras, a gente não conseguiu chegar no cara e agora a gente conseguiu achar o cara, chegar no contato, e o cara estava aqui na feira mesmo. Então, essas coisas da feira aqui é muito útil mesmo, assim, tu consegue realmente achar as empresas ou as pessoas certas assim, para os contatos. Acontece os outros também com a gente, né? É a oportunidade de as pessoas virem falar com a gente. Então, o projeto do Mustang aí vai evoluir agora, porque a Ford acho que se sensibilizou para nos ajudar com as informações. Aqui tem o stand da Aeromotive, ó, uma gigante aqui dessa indústria, né? Todos, acho que muitos conhecem. O lugar que a gente tinha o nosso stand era atrás desses caras aqui, ó. Em 2018, ó, era aqui assim, ó. A gente tinha, era bem ali, ó. What's up? How are you guys doing? Esse é o pessoal que fabrica óleo aí. A gente usa bastante esse óleo de transmissão e tudo. Aqui era nosso stand em 2018, né? Bem nos fundos da Borg Warner, ó. Lembro direito. Bem nos fundos da Borg Warner. É. E aqui é os turbos da Borg Warner, ó. Eu tenho no meu Calibra e no meu Mazda esses turbos aqui. Deixa eu ver se eu acho exatamente o que eu tenho, ó. 9280. Esse aqui, o meu é um 8374. Esse é o turbo que eu tenho no Calibra, ó. Que é um turbo que tem... Eu não uso aqui, esse aqui ele tem a válvula, tipo uma 3 vias de controle interno, ele tem blow-off integrada. O rotor aqui é billet. Esse é o turbo que está no Calibra agora, ó. Interessante. E esse mais ou menos é o turbo que está no meu Mazda, ó. Só que na verdade o meu é um 9180. Também é muito bacana. Gosto muito desses turbos aí. Hey, how are you doing? Legal. Ah, esse aqui, ó. Não, ainda assim é um pouquinho variação, mas é bem parecido com esses aí. Então legal ver o espaço que a gente estava em 2018, que era ali atrás. Era bem diferente. Aqui, ó, a Nitros Outlet, que é o que fabrica. Esses caras é o que a gente usa, o Luiz, tudo, usa os kit nitro deles, os projetos, os processos, todas as garrafas, os solenoides. E no C8 também eu uso os solenoides deles, a garrafa de fibra de carbono que eu acabei de botar no carro. What's up? Hey, how are you? Say hi to Brazil. Hello, Brazil. How are you guys doing? I'm talking here how good the product is. Thank you for everything. Thank you. I'm coming to see y'all here in a little Yeah, you need to. It's on the other corner. I know, I've been there, but I'm going to talk to you about our project. Oh, perfect. Awesome. Luis told me about that. Good deal. Então aqui, ó, eles fazem todos os produtos aqui, os kit nitro, garrafa de carbono. Eu acho que é uma das marcas líderes, assim, hoje no mercado. E uma coisa legal, é uma das empresas também, assim, que os donos, que é esse cara ali, trabalha, pega. Então, tipo assim, apesar de ter muita corporação, assim, essas empresas pequenas, digamos assim, os donos, assim, estão envolvidos, com certeza estão se destacando, sabe? Isso é uma coisa que também, obviamente, da Feltec é o que a gente está indo bem. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Esse é um carro interessante, ó. Ele chama Wasabi, é um Supra com V8. É um carro que anda com uma injeção Motec, né? Quem não conhece uma injeção australiana, talvez um dos mais famosos do mundo, né? Mas ele anda com uma ignição FT Spark, ó. E as bobinas, nossas, ó. Bem legal esse carro. What's up? How are you doing? Hey, how are you doing? I'm showing some where I got all the parts. Thank you, guys. Então, esses caras aqui que eu compro todas as partes de titânio, ó. Vocês se lembram do escapamento? Oh, I want. I need one. I don't need today, but I will use. No, that's fine. That's fine. Yeah, good. I'm good with this. Thank you. Yeah, I know. I may need in the future. Thank you. E olha aqui, ó, eles fazem todas essas peças de titânio aqui, ó. Escapamento que eu tenho tudo na Corvette, na Ferrari que a gente fez de titânio. A gente usou todas essas curvas deles aqui, ó. Olha aqui os abafador. Desculpa. Esses abafador de titânio, bem legal. Very, very cool these mufflers. I will use on time when I start using mufflers. Os caras têm todos os equipamentos para soldar titânio, ó. Inclusive eu tô vendo se tem um outro brasileiro aí que vai cair no golpe de churrasco aí, o Vinícius Bretas, que vamos ver se ele se apresenta aí para me ajudar na Mercedes aí, que eu quero botar um titânio forte ali. Vamos ver, acho que vai ficar legal. Na verdade aqui precisava mais tempo, porque tem um monte de todas essas galeriazinhas assim, dava para andar do lado ali. Hey, what's up? Frankenstein aqui,
faz os motores também, faz a admissão. Olha aqui, ó, essa admissão aqui é uma que eu considerei botar no C8, ó. Só que realmente não vou botar intercooler porque eu estou usando mais metanol e eu acho que é muito peso também para ficar em cima do carro e água e mais coisa, porque eles têm um intercooler aqui, ó. Olha só, tem a borboleta aqui e tudo e o intercooler aqui no meio, ó. Mas é lindo, né? E aqui bota as conexões assim que circula água por dentro, ó. Sim, tem até burst panel, tudo. Bah, que coisa linda. Motorzão, top. E aqui a gente chegou no final dessa galeria. Vou voltar pelo lado ali, ó. Ó, campeonato MX5 da Mazda. Olha aqui, ó. Quem é que tá aqui, ó? Olha que eu vi. Ó, FT600. Novo carro, é o carro antigo do Modernova, na verdade, que ele refez todo o chassi. Esse carro aqui vai estar no Dinamon da Fueltech, se não me engano, terça-feira. E agora é Pro Charger, ó. Que legal, eu não tinha visto ainda. A extintor aqui, isso é uma coisa, ó. Você se lembra que eu botei no meu... nos dois, né, no Corvette e na Ferrari, um extintor de incêndio de Alon aqui, que é o extintor Alotron, que eles chamam, que é um gás que apaga assim, sem manchar, sem sujar tudo. E é bem leve também, a garrafa de alumínio, válvula, isso é uma coisa muito legal. Aqui nos Estados Unidos eles não botam, não é obrigatório ter extintor nos carros de rua, né? Não é uma legislação. Até pelo que eu entendo, se eu estiver errado alguém me corrige, hein? Nos Estados Unidos eles estão mais preocupados com a pessoa não se meter a tentar apagar o fogo e deixar o carro queimar do que, digamos assim evitar um fogo, sabe? Interessante esse conceito, assim. Então os carros não têm a obrigação e não têm a lei de colocar extintor aqui nos Estados Unidos. Mas obviamente que a gente que tem carro que a gente curte, gosta e modificado, é sempre muito bom ter um extintor aí para de repente parar algum problema menor assim que pudesse ser um incêndiozinho fácil de ser resolvido, né? Essa vaca aqui, eles vendem bastante coisa de carro alemão também, ó. Eu compro peça da Mercedes, eu comprei várias coisas com eles também. Bloco billet de BMW, ó. Olha que legal. Do BMW 6 cilindros, ó. Cool. Tem todas as peças aqui, virabrequim, bastante coisa de BMW eles fazem. Alemão. What's up, Arden? Outro aqui. De S54. I didn't know you guys had a billet box for BMWs. That's cool. Yeah, for 3 chassis so far. Got more coming. That's cool. Congrats. Thank you. Legal. Esse cara tem umas transmissão aqui, ó. Drent. Transmissão sequencial, olha o tamanho. 6 marchas. Olha aqui, ó. Transmissão sequencial para Corvettes e o Six. We need a C8 transmission, C8 Corvette transmission sequential. I need one desperately. I'm trying to get them to do a 16 this one, so that's gonna be a while. Yeah. Maybe they watch your video and then oh yeah. Like, yeah, look, he wants one. I'm struggling so bad. Yeah. Everyone, but it'll be cool. Man, that's cool. I never seen these transmissions. Yeah. They look. From the Netherlands. Yeah. Yeah, correct. Cool. And very in the business for a very long time. Yeah, very compact. Yeah. What's the price range on those? It depends, but they're anywhere from 11 to like 18. Mm-hmm. That's cool. Good deal. Good job. I buy a lot of your parts. I have a Mercedes project as well. Okay, yeah, some Mercedes parts. Yeah. But, Yeah. do custom Mercedes Yeah. parts. You know, there was a. Do you guys have I think a pair of a set of camshafts for the BMW V10? Yes. Do you think you have in stock those? Yeah. You keep in stock? We keep a lot of shirts and stuff. Yeah. I'll They're building a. main, we keep a lot of stuff. Yeah. Yeah. Cool. Thank you. Also cats. Thank you. Aqui é a divisão, ó, para não me perder, ó. Aqui é a divisão dos dois stands. Eu vou continuar caminhando por essa galeria, depois eu volto pela outra lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui umas rodas da Weld. Essa é uma marca tão icônica assim para nós brasileiros. Acho que a gente assiste assim há tantos anos. Os caras são a meca, né? Olha, ele tem rodinha desde aro 13 aqui com bedlock, as grandes aqui. Eles têm essa linha da Forstar, acho legal pra caramba, essa ali é bem tradicional. Essa ali eu tinha no meu Mustang branco, claro, mais larga, mas a versão dessa Forstar ali eu acho bem legal. Essa aqui eu tinha no meu Mazda
no Brasil, no RX-7, tenho ainda. Tenho essa roda aqui no Mazda, a traseira eu tenho e a dianteira eu vendi para o Gelson e para a Bianca botar naquela S10 deles que eles fizeram agora. Ficou muito legal, né? Os caras têm top fuel aqui, ó. Isso é outra coisa, ó, top fuel nos Estados Unidos eles ainda não usam magneto por regulamento. São 16 velas, então são 2 magnetos. Só que o que teve de gente reclamando, falando dessa missão que é os magnetos nesses carros, o problema que estão tentando botar fuel tech nos top fuel nos Estados Unidos. Uma hora a gente vai conseguir. Os caras têm a Weld e a Momo junto, né? São empresas coligadas aí, tem toda essa linha aqui, bancos. As rodas, esse aqui é o modelo da roda que a gente tem. And these are the guys. Get the pretty people. Oh yeah, these are the best guys in the industry. Thank you. Thank you. Os caras aqui, Magnusson, eles fazem superchargers, ó. It's Portuguese, don't worry. Eles têm uns superchargers aqui, ó, que conectam em cima da admissão, ó. Isso aqui é do motor de C8, que vocês conhecem bem, aí eu conheço bem também. A borboleta está aqui, e o supercharger está, na verdade, o eixo está aqui embaixo, ó. Então, na verdade, ele entra, eu acho que pelo meio e pressuriza por cima. Tem um intercooler aqui que refrigera, ó, liga as conexões de água aqui com provavelmente um outro radiador. Eles têm um módulozinho aqui dessa Lingenfelter aqui que atrasa o ponto e mistura no map aqui, ou faz um clamper no map pelo jeito, mas não mexe nada em combustível. E a injeção direta só, eles estão falando que estão usando tipo 0,4 bar de pressão. Esse aqui é pro Hellcat, ó. Aí ele transfere para trás, ó. Essa é a mesma marca que eu acho que o Luiz tem, na verdade o TVS. E aqui no C8, ó. Olha que legal. Da Lingenfelter. Tem ali o... Fica bem certinho, fica tranquilo aí. O cara que estava atendendo ali nem sabia quem eu era também, né? Não é necessário. Não dá para dizer que a gente é concorrente, porque no final das contas o que os caras podem usar, a solução que eles estão usando ali de atrasar o ponto, na minha opinião não resolve, porque o ponto original é mais atrasado do que deveria já. Então não adianta atrasar só. Tem que, na verdade, controlar o ponto. Isso aí que a gente está fazendo. É legal ver que a nossa solução tem um monte de coisa que a maioria das outras empresas não tá vendo como é que resolver ainda, certo? A gente tá bem nessa história aí, legal. Olha aqui, ó. É tudo, olha que interessante, é tudo a Wiseco, a Diamond, K1, Trend, que é o pino de pistão, é tudo da mesma marca, tudo dessa Race Winning Brands, que é um grupo, né? E aqui a Biela K1 é essa que eu tenho na Mercedes, na 190E. Pistão Wiseco que eu tenho na Mercedes também. Pistão Diamond que eu tenho no C8. Pistão, pino Trend que tem em todos os carros, porque vem junto com as bielas, com o pistão dele. Então uso bastante produtos dos caras aqui. Will Wood, aqui ó, muitos de vocês aí sonham, conhecem esses freios aqui, carro de corrida, é muito legal. Deixa eu mostrar aqui o stand da Haltech, que é concorrente nosso. E aí eu tava precisando bronzina para Mercedes, a bronzina que eu comprei original. Não sei por que ela é mais larga, não consegue, não é a certa e o código não bate. Então estou tentando achar agora que bronzina dá. E os caras falaram aqui que se eu mandar as dimensões para eles procuram, digamos assim, por dimensão. Legal? Porque eu não estava conseguindo achar nada disso aí online. Desse HAL foi mais ou menos isso aí. Deu para dar uma volta aqui com vocês aqui no stand. Eu também consegui ver, mas não tinha caminhado ainda por aqui direito. Deu para dar uma parada em algumas das empresas aí que a gente conhece e trabalha junto. Vamos voltar agora pro stand ali, que o negócio tá pegado. Olha aqui, pessoal, quem é que tá aqui comigo? Oi, Brasil! Emília Harford. Nós todos aí admiramos e olhamos todos os vídeos dela. Eu, né, pessoalmente acompanho, admiro. I'm telling you, I admire a lot of your work. I've been telling you that. Thank you, and you too. What you do is amazing. No. It's so cool to see this car. And everyone in Brazil always start following you because we have been... I see the comments, I don't understand them, but I see them. I can guarantee they are all good comments, like most people. Thank you. You're everyone really likes what you're doing over in Brazil. Thank you guys so much. Thank you. So, a Emília, ela parou aqui no stand, a gente estava batendo um papo, conversando bem legal conhecer ela. It's nice to meet you, thank you. Yeah, for likewise. Everything. I hope sometimes we can race each other. Soon, I hope so, I would love that. De repente um dia a gente corre um contra o outro aí, vamos ver os dois Corvette, vai ser legal. Thank you. Yeah, thank you. Bye. Encerramos aí mais um episódio dos vídeos, né, no meu canal. Esse episódio vocês provavelmente vão estar assistindo no
semana, no final de semana, que o meu canal no YouTube completa aí 1 ano de existência, se for pensar, né? Nem imaginava que eu ia virar um youtuber, entre aspas. Brincadeiras à parte aí, eu comecei a fazer esses vídeos aqui no canal justamente porque aquele vídeo lá, achando os carros abandonados lá com o José, e onde é que eu comprei a Ferrari, iniciou tudo esse que virou esse canal aqui, o meu canal pessoal aqui no YouTube. Então é uma coisa que às vezes o cara não prevê exatamente como é que vai acontecer. Comecei a fazer um vídeo a cada 2 semanas no início de janeiro, lembra? E o pessoal pediu muito por um vídeo por semana, depois acabei conseguindo fazer um vídeo por semana. Aviso vocês que é impossível fazer 2 vídeos por semana, até do tipo de vídeo que eu faço, tá tudo na média quase 1 hora, acima de 1 hora de duração. Então são vídeos longos aí mesmo, dá bastante trabalho, não só gravar ele, eu estou tentando e não falhei nem um final de semana esse ano, né? Então parabéns aí para mim e para toda a equipe que está por trás disso. E às vezes as pessoas até perguntam, né, como é que eu consigo dar conta disso, mas obviamente a gente tem uma equipe forte por trás aí. O Eduardo Gregórios, que edita os vídeos, tem o outro Edu, que é o Rutovski lá, não sei o sobrenome direito, tem o pessoal todo do audiovisual da Feotec, então a gente consegue fazer um trabalho aí de edição e deixar isso aí para vocês disponível aí em prazos recordes aí. Tem o pessoal da tradução aí, o Max, que faz todas as legendas aí, que é um trabalhão do cão aí, o Luiz, que faz os thumb, que faz várias imagens, edições de fotos aí pra mim. Sem falar o pessoal da Feotec USA também aqui, que captura imagens, especialmente quando eu não tô podendo estar junto com o evento. Por exemplo, essas semanas aí que eu fiquei de Covid aí, ó, precisei depender deles aí de capturar as imagens. Mas, felizmente, a gente tô conseguindo levar para vocês aí um conteúdo que eu acho que é interessante aí, que muitos de vocês curtem e gostam. Então quero deixar um agradecimento aí também para quem está completando 1 ano aí no canal junto comigo. Espero que vocês tenham curtido também, espero que tenha ajudado. Espero que vocês conseguiram aprender alguma coisa, que se divertiram, que uniram a família, justificaram para a família aí as lasanhas. Então, ou seja, tem várias desculpas aí. Para mim, fico muito feliz também que eu estou tendo a desculpa de mexer em carro e fazer coisas que eu mais gosto. Brincadeira à parte, né? Com fundamento, inclusive projetos assim como o da Ferrari, que realmente onde é que começou o canal. E abriu inclusive um mercado profissionalmente para a gente aqui também, e depois toda essa saga da Corvette, os outros carros que a gente está fazendo, os projetos novos estão vindo, o Opala que está chegando, ou seja, ano que vem aí, 2022, vai ter muita coisa positiva acontecendo conosco, comigo, e eu quero compartilhar com vocês aí. Então, muito obrigado a todos aí, acho que tudo isso é por vocês também que são dessa audiência fiel aí. Eu sei que tem muitos que religiosamente assistem os vídeos aí todo sábado, ou em outro dia no caso, mas assistem toda semana. Então, muito obrigado a todos. Deixem um comentário aqui para fortalecer mais ainda. E eu quero saber o que vocês estão achando, o que estão gostando, o que vocês querem ver, qual projeto vocês mais curtiram, sei lá. Bota um comentário, porque é legal interagir com todos vocês. E, de novo, muito obrigado. Nos vemos nos próximos episódios aí. Tchau!